Continuando então, a próxima pergunta vem do Mário de Amadora, Lisboa. Muito obrigado, Mário, muito prazer. Vamos ver o que nos diz o Mário. Andy, que pensa sobre a FIFA que pretende proibir que as mulheres bonitas que vão ver o futebol apareçam nas transmissões televisivas? Realmente não entendo. Possivelmente os dirigentes da FIFA, eles são gays. E não se assumem. Só vejo isso. E me desculpem, mas é o que muitos já comentam até mesmo no Face. Porque as mulheres dizem que é machismo? Eu não acho, porque a maior parte dos homens, mesmo os ditos machistas, adoram ver mulheres bonitas. Já não falo o mesmo das mulheres. Estas até ficaram contentes, porque já não podem colocar mulheres bonitas em destaque. Andy, obrigado. Gostaria de saber sua opinião. Olha, eu acho mesmo que eles são todos gays. Eu, por exemplo, se fosse da FIFA, não queria saber de mulher nenhuma bonita, porque o que eu quisera ver eram homens lindos e bonitos. Eu gostaria de ter na televisão propaganda de cerveja com go-go boys maravilhosos, só de tanga e fio dental, para me agradar à vista, porque eu quero ver isso. Eu não quero ver mulheres bonitas com peitos maravilhosos, cinturas delgadas e cus grandes, porque eu não gosto, não me interessa. Eu gostaria que também tivesse 50% de propaganda de cervejas com homens maravilhosos, peludos, lindos, esbeltos, só de tanguinha, com aquele bronzeadinho. É isso que eu gostaria de ver. Então eu estou de acordo. Eu acho que o pessoal da FIFA deve sim acabar com essa história de só botarem lá mulheres bonitas. Tem que pôr também, no mínimo, homens. Talvez tu tenhas razão. Eles são todos gays e rustidos e não têm coragem de dizer que eles deveriam também pedir não tirarem as mulheres, mas colocarem também na mesma proporção homens em propaganda de cerveja, propaganda de carro, corrida de Fórmula 1 e jogo de futebol. Eu estou totalmente de acordo com esta questão de que deve-se ter também na mesma quantidade, de novo, repito, propaganda de cerveja, corrida de Fórmula 1, futebol, e não me lembro mais qual foi a quarta coisa que eu falei, não é? Onde também deveríamos ter a possibilidade de vermos homens lindos, esbeltos, maravilhosos, certo? Na hora do futebol, por exemplo. Eu sou gay, gosto de futebol e gostaria de ver aqueles lindos homens, certo? Em vez de mulheres, trazendo não sei o que. A câmera vai lá e só mostra mulheres bonitas. Onde é que estão os homens lindos? Onde é que estão os homens que eu quero ver? Ou que, inclusive, as mulheres também querem ver. Entendeste do que se trata, Mário? Provavelmente tu não deves ter visto por este prisma, certo? Não deverias, certamente não viste por este prisma. É claro que aqui existe uma grande desigualdade no uso da imagem. A mulher, e pelo amor de Deus não venhas tu me querer dizer, não é? Que as mulheres não são usadas, e não venhas me dizer tu também que elas fazem porque permitem, porque nós vamos tratar disso aqui muito detalhadamente, esta questão da educação, tá certo? Da educação. Mas pronto, não vamos tratar disso agora, mas aqui eu só estou colocando esta situação para que tu percebas que sim existe uma discrepância. Existe uma exploração da imagem da mulher que agrada muitíssimo aos homens, obviamente, como tu mesmo dizes, mas e eu? E eu? Eu sou gay, eu quero ver homens, eu não quero ver mulheres. E eu tenho direito também, eu pago impostos, não é? Nas redes de televisão eu quero ver homens, não é? E não mulheres, não é? Raramente a câmera chega perto dos jogadores de futebol para poder ver as pernas deles, não é? Raramente, normalmente estão todos pequenininhos lá no meio do campo, eu nem sei, né? Só consigo ver o Cristiano Ronaldo se eu pegar uma fotografia dele, porque vendo jogando bola eu não consigo ver nada,
certo? Então eu também acho que os jogadores poderiam ter só os calções, só, e jogarem sem camisa. Acho isso, defendo isso profundamente. Os homens deveriam jogar futebol só de calções, para que nós pudéssemos ver aqueles lindos corpos. Tá certo? Obviamente. E as mulheres também, porque aqui eu me uno a elas, né? Pronto. E as mulheres também. Então eu estou aqui brincando, fazendo brincadeiras para simplesmente demonstrar do que se trata. Como nós, se fizéssemos, aliás, já houve isso, foi uma produção muito bem feita, foi uma agência de publicidade que fez várias propagandas, foram umas 4 ou 5, isso foi muito divulgado na internet, e foi na época das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos no Brasil. Quando houve os Jogos Olímpicos no Brasil, os últimos, né? Produziram exatamente as mesmas propagandas, o mesmo modo de a câmera filmar a bunda das mulheres na praia, fizeram exatamente a mesma, as jogadoras, né? Aquele vôlei de praia. Então, frequentemente a câmera ia e filmava as nádegas das jogadoras. Aí fizeram a mesma coisa com os jogadores. Ora bolas, né? Vamos fazer o contrário, vamos botar isso aqui ao contrário, vamos virar do avesso isso. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com a imagem dos homens. Eu adorei, eu não estou criticando, eu adorei, né? Eu adorei. Claro que então nós conseguimos perceber aquilo que nós não percebemos em função de termos uma educação, e agora, de novo, esses assuntos vêm, eu vou explicar-lhes muito detalhadamente como é que o nosso cérebro vincula dois conceitos e como é que nós ligamos certas coisas umas com as outras e achamos absolutamente normal, mas se nós simplesmente invertermos os polos, vai nos parecer uma aberração. Se nós fizermos com os homens o que fazem com as mulheres no que diz respeito, por exemplo, às propagandas, então nós viríamos que, evidentemente, nós estamos diante de uma aberração, que, óbvio, o nosso cérebro, eu estou falando do cérebro, o nosso cérebro não detecta, certo? Não detecta. E, inclusive, faz parecer que tu, por exemplo, vai dizer, mas achas isso certo? Já estão dizendo ali, né? Inclusive, achando absolutamente normal, né? Que os homens gostam de ver corpos de mulheres bonitos, mas é óbvio que gostam, ninguém está dizendo isso. Se está falando de desigualdade, um tipo de comportamento que os homens gostam, mas e o equilíbrio das coisas fica onde? Tá certo? Eu tenho certeza absoluta, se os homens fossem usadas a imagem dos homens como objeto do prazer sexual das mulheres, certamente se perceberia esta aberração. E, sobretudo, colocando os homens na condição de objeto inferior, do uso, tá certo? Do uso, onde eles sejam apenas objetos, um objeto inferior para uso do prazer sexual e ponto. Para ficar de barraca armada, nada mais. Tá certo? Então, aquele tipo de situação que aquilo só serve para deixar o homem excitado, então também há a possibilidade de fazer aquilo que um homem, esse aí só vai servir para deixar a mulher molhadinha, não serve para mais nada. É só para isso que tu serves e vai ser pago. Tá bom? Então, quer dizer, esse tipo de situação que eu estou falando de uma maneira grosseira até, para que se perceba essas inversões e esse tipo de situação. Isso não quer dizer que não existam mulheres que defendam o que tu defendes, porque elas foram educadas da mesma maneira. Nós não podemos esquecer que o machismo não é, como naqueles textos todos que me mandaram, uma característica dos homens, isto é, ignorância. O machismo é um sistema de educação para todos. Não são só os homens.
Se os homens forem machistas e as mulheres não, os homens estão lascados. Quem mais tem que ser machista do que os homens são as mulheres. Caso contrário, não existe machismo. Será que deu para perceber? Será que deu para perceber? Para que o machismo exista, só é possível que ele seja aceito. E para ser aceito, a pessoa, elemento ou objeto do machismo tem que estar de acordo e tem que achar que isso é válido e defendê-lo. Pois caso contrário, o sistema cai, o sistema rui. Percebes isto? E não só tu, Mário, mas todos os ouvintes? Então, ai meu Deus, eu estou achando muito engraçado isso, porque eu estou aqui tendo feito essas imagens todas, inclusive estou me lembrando, né, das imagens, porque havia um jogador, estavam jogando vôlei de praia e com todos, parecia a seleção, né, a seleção de determinado país, e um jogador se agacha e a câmera vai direto no traseiro do jogador, lindo, aliás, né, que traseiro, mas era muito impactante, né, para as pessoas que viam, mas o traseiro da mulher não impacta. Tal é a conexão que o nosso cérebro já faz do que é aceito e do que não é aceito. Uma das coisas mais básicas é a reclamação que existe do tipo de, entre aspas, promiscuidade dos homens quase nus nas paradas do orgulho LGBT. Entretanto, alguém já viu alguém criticar que as mulheres estão quase nuas nos carnavais, por exemplo? No Brasil, as mulheres completamente, totalmente nuas. Imaginem, é só imaginar o seguinte, numa escola de samba, pense nisso, pensa nisso, Mário. Pega um vídeo de uma escola de samba do Brasil e coloca. E simplesmente olha, Mário, olha, fica olhando o desfile. E em cada mulher nua, imagina um homem nu. Pronto, está resolvido, eu estou te respondendo a tua pergunta. Estou respondendo a tua pergunta. Certo? Aí tu vais perceber se a FIFA está certa ou não. Se está correto ou não. E se estes comentários que estão aí, que tu dizes no Facebook, são procedentes ou estão sustentados na ignorância. Certo? Assim se resolvem certas coisas. Faz isso, Mário, e não só tu, os meus ouvintes queridos. Peguem um vídeo no YouTube de um carnaval qualquer no Rio de Janeiro de uma escola de samba brasileira. E imaginem na escola de samba desfilando na Marquês de Sapucaí e no lugar de cada uma das mulheres nuas e quase nuas de uma escola de samba, que são às vezes 3.000, 4.000 pessoas, substituam cada uma delas por um homem igualmente nu ou quase nu. E aí vocês terão e chegarão às próprias conclusões. Não será necessário o Dr. Andy Wagner Pereira aqui para explicar-lhes que focinho de porco não é tomada. Certo, Mário? Então é isso. Tua pergunta foi ótima. Adorei responder essa tua pergunta. Certo? E espero, claro, que com as minhas brincadeiras e as minhas colocações, eu tenha dessa forma não convencional respondido a tua pergunta e sobre a questão dessa decisão da FIFA em relação à imagem das mulheres e o modo como são tratadas estas imagens e como elas são expostas e tudo mais, né? E por quê, qual é a razão que realmente está por trás da necessidade de isso mudar, tá certo? E por que, então, muitas mulheres que já conseguiram, né, se deseducar da educação que receberam e do papel que elas aprenderam que teriam que ter na sociedade, estas, claro que evidentemente, começam a comemorar essas conquistas. Claro que elas ainda são, talvez, e talvez não, com certeza ainda são em menor número. E repito, a
próxima vez que eu falar de machismo aqui, eu não estou falando de homens. Claro que talvez eu devesse, antes de ter falado, ter esclarecido. Quando eu estou falando de machismo, eu estou falando de um sistema de educação, de papéis para homens e mulheres, que são para homens e mulheres, e é necessário que, para que funcione, ambos sejam machistas. Caso contrário, não há machismo. Então eu não estou falando dos homens quando eu estou falando de machismo e desigualdade de gênero. E foi muito engraçado, como disse, vou repetir que nas respostas do meu desafio, os homens todos estavam, não todos, não vou exagerar, mentira, Andy, não todos, mas a maioria estava arvorada com a questão ali do machismo e não perceberam de maneira alguma, não está na sua mente, não está nos seus esquemas mentais que o machismo não é só um comportamento masculino. Ele é um comportamento de todas as pessoas, certo? Em função de uma compreensão que se tem dos papéis sociais e antropológicos do homem e da mulher na sociedade. Mas pronto, vamos falar disso posteriormente, ok? É isso, Mário. Muito obrigado, um grande abraço. Espero que tenha explicado e respondido a tua pergunta. Muito bem.